de cânhamo teci tua coberta, de palha trancei tua esteira, de canas de bambu edifiquei o teu leito, de barro moldei tua tigela, de uvas verdes fabriquei teu vinho, de massa ázima fiz teu pão, e de sândalo preparei o teu perfume. Depois deitei para esperar a tua chegada. Dormi um sonho de luz. E quando eu despertei, ao abrir a porta, o cheiro do sândalo invadiu a casa por inteiro. Quando abri a porta, o vento suave e doce entrou, suavizando a canícula que me abrasava. Quando abri a porta, o sol entrou tímido de mansinho, para aos poucos iluminar todo o interior de sombra. Quando abri a porta, a música do mercado assaltou-me, retirando-me da solidão. Quando abri a porta, esperava encontrar o meu hóspede ilustre, mas deparei-me com um mendigo que estava à minha soleira, da casta dos intocáveis. Constrangido, sem saber o que fazer, tentei afastá-lo. À mesa estava o pão e o vinho, aguardando pela chegada do meu hóspede. A cama, a esteira, o perfume precioso, a casa estava pronta, mas apenas o mendigo à porta me contemplava. Tive o impulso de expulsá-lo, mas refleti: o que faria o meu Senhor se tivesse no meu lugar? O sol bateu minha fronte, o vento suave liberou-me os pensamentos perturbados, e a música do mercado remeteu-me para lembrar os ensinamentos dele. Agachei-me, tomei-o nos braços e conduzi para o interior do meu lar. Banhei-o, perfumei-o com a excelente essência. Com o pão e o vinho o alimentei. Reconfortei-o com a esteira. E depois, querendo fazer algo mais, pensando no meu mestre amado, eu o abracei. E ao abraçá-lo, um processo de transformação se fez na face do mendigo. 2 lágrimas rolaram como se fossem cristais, e os seus olhos brilharam com a brandura e a suavidade dos imortais. Suas mãos, antes encardidas e encarquilhadas, transformaram-se em 2 taças de cristal. E suas vestes sujas modificaram-se numa túnica de alvura e de brilho. Contemplei o meu ilustre visitante e dei-me conta que estava diante do meu mestre. Ele sorriu, meneando a cabeça. Eu me curvei um pouco e a partir desse dia, nunca mais deixei a porta da minha casa de receber aqueles que vinham ao meu encontro, e todas as vezes que o faço, contemplo a face suave e doce do amigo de todas as horas, o permanente visitante do meu lar. É uma fala poética de Rabindranath Tagore, que nos conclama a pensar na nossa relação com o outro que caminha conosco.
Fala da Índia, dos intocáveis, que pertenciam às classes, às castas mais miseráveis, a tal ponto de não se poder tocá-lo. E faz de um excelente momento poético o encontro de alguém que esperava a representação de Brahma, o grande, um iluminado, um mestre, e no encontro com o intocável, um encontro com um homem marginalizado, depara-se a partir de uma interação efusiva, como se atendesse o seu próprio mestre, descortina-se a suavidade da amorosidade que ganha espaços de luminosidade inconfundíveis, porque aquele intocável era o seu próprio mestre travestido, tentando lhe impingir um conhecimento novo, a fim de que ele pudesse jamais esquecer através de quem ele deveria acessar Brahma. Transportando para a nossa realidade, é assim que se dá todos os dias. Foi assim que se deu com aquele garoto escuro, negro, cujos dentes ainda a miséria não tinha conseguido consumir. Chamava-se Valdir. Lá estava o Valdir, saltitante, na praça central de Belém, a Praça da República, sob as marquises dos prédios engalanados, quando a nossa equipe chegava para fazer um acesso para o exercício da fraternidade. Com ele, outros tantos meninos, meninas, crianças, adolescentes. E dependendo das circunstâncias, nós nos aproximávamos para oferecer pão, leite e brincadeiras, um contato singelo, um afago, alguma coisa que pudesse entretecer no anoitecer da sexta-feira, aquilo que era o final de uma semana, naturalmente, para aquelas crianças e jovens coroadas pela droga, pela cola de sapato, pelos maus tratos dos transeuntes, pela agressividade policial, pela fome, enfim, por tudo quanto se cumula aqueles que são os marginais que caminham nas ruas como se fossem aves sem plumas, sorrisos sem amanhã, esperanças fanadas nos primeiros dias, que são as crianças nos semáforos, nas vielas, nos logradouros importantes das grandes cidades, que caminham na busca da sua sobrevivência na condição de crianças de rua, porque já se desconectaram do seu lar, já não mais voltam para suas residências miseráveis e fazem da rua o seu espaço existencial. Assim era o Valdir, com a sua graciosidade como todas as crianças têm. Era um encanto para o nosso grupo, dentre outras crianças, porque a despeito da droga, do final do dia da sexta-feira, ele ainda conseguia trazer o seu entusiasmo. É verdade que algumas vezes nós não conseguíamos aportar, era difícil, era doloroso. Às vezes mal conseguíamos deixar os alimentos, porque a agressividade dos adultos, uma circunstância que outra mais agressiva, uma violência ali detonada, a presença dos policiais tentando rebater e combater a miserabilidade que campeava entre crianças, jovens e adultos exploradores. Quantas vezes nós chegávamos em grupo para fazer a abordagem, mas não conseguíamos ficar sem correr riscos, dada a nossa vulnerabilidade física e a ausência de um aparato físico que pudesse nos resguardar a integridade do corpo. Mas no mínimo deixávamos o alimento, era o mínimo que se podia fazer. O máximo era uma noite de encontro com os deuses, que eram as crianças reencarnadas. Eram as crianças e adolescentes que ali estavam. Mas num sábado, no segmento desse trabalho, eis que uma das companheiras do nosso grupo andava no centro do comércio de Belém do Pará
E de repente, quando ela vê uma mão ágil, ela apenas sentiu, não viu, bateu-lhe no pulso, sacando-lhe o relógio. Quando ela olhou, ela reconheceu, era o Valdir. E ela disse: Valdir, ninguém chama uma criança de rua pelo nome. Chama-se de trombadinha, pivete, moleque de rua, marginal. Não se lhe trata pela identidade. Aliás, elas mesmas se apagam perdendo a identidade para não serem reconhecidas pela polícia, como um mecanismo de autoproteção, e perdem a identidade, porque elas vão se perdendo no ponto de vista da sua individualidade humana, em função do achatamento com que a miséria se lhe impõe. Por isso, quando um menino de rua, uma criança ou um adolescente é tratado pelo nome, ele para. Ela disse: Valdir. Ele, que ia correndo, parou, olhou e teve que precisar de alguns segundos para reconhecer a Soraya, a companheira de grupo. Ele, quando a reconheceu, veio ao encontro dela e se abraçou nas pernas e disse: tia, desculpe, eu não vi que era você. Ela ficou paralisada, estava com os cabelos soltos. Diferentemente, quando trabalhávamos, as mulheres prendiam os cabelos longos e um óculos escuro. Ele olhou para ela e continuou dizendo: tia, desculpe, eu não sabia que era você. E ela, com a mão suavemente, começou a acariciar-lhe a cabeça e começou a chorar. Era impossível conter a emoção. Era como se uma mãe estivesse sendo assaltada pelo próprio filho. E ele, percebendo que ela chorava, abraçado às suas calças jeans, disse: tia, eu já disse que eu não vi que era você. E ela não conseguia dizer nada. A emoção tomou-lhe, de alguma forma, a voz. E ela continuou acariciando a cabeça dele. Ele, olhando e percebendo que lágrimas grossas desciam por trás do óculos escuros, ele então começou a beijar-lhes as pernas, as coxas, dizendo: tia, eu já disse que eu não vi que era você. E ela não conseguia dizer nada. Nesse intertempo, as pessoas se aproximaram. Outras crianças, porque elas andam em bando, como se fossem pardais. E ele disse: pode deixar que é a tia da merenda. Os adultos, vendo aquela cena, não conseguiam decifrar aquele enigma. Um pivete que assaltava uma pessoa e de repente estava abraçado com ela, pedindo desculpas. Era uma cena incomum para um comércio abarrotado de gente no centro de Belém. E aí as crianças outras foram se debandando, e ele continuou abraçado. E como ela não parasse de chorar, ele começou então a chorar. Ficou aquela cena quase poética, como se uma mãe, em abraçando o filho, chorasse porque ele fizera uma travessura, e ele, como se tivesse desencantado a mãe, decepcionado a genitora, começasse a chorar igualmente. Os dois choravam, e como ela não conseguisse dizer nada, ela deu de andar. E ele disse então, como fazia com alguns membros do nosso grupo, nas sextas-feiras: eu vou levar vocês até a parada do ônibus, para ninguém assaltar vocês. Eram os nossos protetores. E ele foi levá-la à parada do ônibus. Ela chegou em casa, me telefonou e contou essa ocorrência que eu acabei de narrar. Eu então disse a ela: a fala do espírito Benedita Fernandes, pela psicografia de Divaldo Franco, que é muito esclarecedora, numa mensagem que sociologicamente traz o pensamento espírita por inteiro, quando ela diz que as crianças, cedo ou tarde, virão buscar pela violência aquilo que nós lhe negamos enquanto direito. Eu disse isso pela Soraya ao telefone. E a Soraya, que buscava consolo, começou a chorar mais ainda, porque eu sou bom de consolo. Ao invés de eu consolar, a pessoa fica pior. Desligou o telefone para depois telefonar para mim, para a gente voltar a conversar.
Então ela disse, depois de nós trocarmos ideias, ela perguntou: e como é que nós fazemos na sexta-feira? Eu disse: nós fazemos normal, como nós sempre fazemos. Vamos chegar e vamos abordar de acordo com a situação, como ela se apresentar. Era sábado. Até que chegasse sexta-feira, para Valdir, parece que demorou muito. Quando nós paramos com o carro, íamos de carro, e soltamos do carro, ele, quando a viu, correu e se abraçou com ela. Olhou-a e disse: tia, por que você chorou? Ela disse: eu chorei, meu filho, porque eu fiquei pensando no seu futuro, no seu amanhã. E você, por que você chorou? O Valdir, com aqueles olhos brilhantes, que parecia que a miséria não conseguia nublar, disse para a nossa Soraya: eu chorei, tia, porque eu pensei que tu nunca mais vinha aqui. Ela então disse: mas eu não disse que vinha. E ele então disse: mas você demorou muito. Criança, ele não se deu conta de que tinha sido sábado. Até chegar sexta-feira, ele não conseguiu ajuizar muito bem o tempo, por ser criança, pelo uso da droga e pela expectativa que ele tinha, negativa, de que ela não viria mais porque ele havia tentado assaltar. E ela disse: mas eu estou aqui. O que aconteceu foi sábado, hoje é sexta-feira, eu estou aqui. Ele olhou para ela, sorriu, disse: que bom, tia, que você veio. Tia, não use esse relógio como você estava usando. Deixa eu te mostrar como é que a gente bate o relógio. E foi ensiná-la a se proteger, não usando mais o relógio, aquele tipo de relógio que ele usava, e foi mostrar como é que eles batem o relógio com muita rapidez e suavidade, aquele tipo de relógio mais vulnerável ao assalto. A violência que chama a atenção nos logradouros públicos, nas praças, nos bairros mais importantes, nas grandes avenidas, essa violência que estarrece, que choca, que nos imobiliza, é a violência exterior. É a violência que está se manifestando como a ponta do iceberg. Diz o espírito Benedita Fernandes que essa violência, ela na verdade é apenas a comunicação de uma outra violência mais ultrajante e pior, que gera a insatisfação emocional, a inquietude das emoções e que determina esse ar beligerante que arma as pessoas na via pública de qualquer idade para agredir nos pequenos roubos, nos assaltos relâmpagos, nas movimentações em grupo, quando em bando assaltam uma praça, um shopping, uma praia, qual acontece hoje no nosso país. Mas diz o espírito de Benedita Fernandes, de que a verdadeira violência não é essa. A maior violência é aquela que se oculta no sorriso da desfaçatez e no egoísmo, que decorre de uma atitude de desamor. O desamor que gera a insensibilidade e que determina pelo egoísmo a manifestação da ambição, faz com que a sociedade se organize de modo tal que um pequeno grupo assambarca os bens e engendra aquilo que se chama a verdadeira violência e que está oculta, e ela sai enumerando as violências ocultas que passam desapercebida do olhar social menos apurado. Quantas crianças vivem ao relento, nas suas residências, nos bolsões de misérias, nas palafitas, nos morros. Quantos jovens, sem acesso ao processo da educação, são entregues a si mesmos. Quantos velhinhos experimentam o abandono social, caminhando para a morte, sem um mínimo de assistência à sua fragilidade física.
Quantos milhões de pessoas experimentam a ausência de saúde sem um acesso às mínimas condições de tratamento e prevenção? Quantos experimentam nos biscaites, homens e mulheres adultos, na tentativa da sobrevivência através dos subempregos? Quantos experimentam o analfabetismo, ganhando dentro de si mesmo a ignorância do ler, escrever, interpretar, poder se comunicar melhor? Diz então esse espírito que esta se constitui na verdadeira violência, que lesa os centros do sentimento humano. E ao lesar os centros do sentimento humano, determina o desequilíbrio das emoções, gera os estados agressivos. E uma parcela desse grupo sai para a via pública importante, para a praça, para as avenidas, e promove aquela violência que ganha as manchetes nos jornais televisivos, escritos, que ganha, portanto, na mídia o espaço de comunicação. E de que efetivamente essa violência que choca é resultado de uma outra violência maior, porque se lhe nega as condições mais fundamentais ao ser humano para que ele possa viver com dignidade. Esse olhar sociológico do espírito Benedita Fernandes, que viveu a miséria em São Paulo, que experimentou a obsessão e que guardou o seu aprisionamento, o cerceamento da sua movimentação nas delegacias, junto com as pessoas que eram prisioneiras comuns, e que de lá saiu para desenvolver um trabalho com as crianças de ninguém, com essas aves em plumes, cuidando de dezenas delas, para guardar a autoridade moral de alguém que daria, saindo pelo espiritismo da miserabilidade espiritual e social, socioeconômica, para o estado de cidadania, saindo dessa posição escura para a grande claridade da beneficência e da caridade. Quando observamos a violência, nós não damos conta desse estado de miserabilidade. A gênese da violência, em grande parte, na sua maior parte, notadamente no nosso país, decorre do estado de alteração na distribuição de renda. A miserabilidade, ela gera fatores de agressividade social que fazem as pessoas saírem para tentar buscar, pela violência, aquilo que a sociedade lhes negou enquanto direito. Ainda ontem, sexta-feira, eu estava em meu consultório quando ouvi um burburinho no prédio. E antes que se encerrasse a minha jornada de trabalho, eu pude saber que eram três homens jovens que tinham assaltado a 2 quadras e que um deles tinha se escondido no prédio, entrara na lanchonete e, como se o prédio se fechasse porque estava uma gritaria do lado de fora e ele entrara pela garagem, ninguém viu que ele entrou, salvo o porteiro, as pessoas que estavam na lanchonete trabalhando e alguém que estava lanchando. Baixaram a porta da lanchonete, ato contínuo, os policiais entraram no prédio procurando o terceiro homem que tinha cometido o delito, e o porteiro disse: eu não sei, talvez seja um que esteja ali dentro, entrou ali alguém, porque ele entrou sem blusa. E o policial então identificou e ele estava lá. Tinha jogado a blusa para o canto da lanchonete. Na blusa estava um cheque de R$6.000 e notas de R$100 emboladas junto com o cheque, resultado do roubo estabelecido há bem pouco tempo. Ele sem blusa, tão ignorante, que não se vê o livro do cheque do dinheiro e ficou com blusa. Ele tirou a blusa para não abrir mão do dinheiro. Ao invés de jogar tudo fora para se livrar, ele tentou manter o produto do roubo, esquecendo que aquilo era prova de que ele tinha cometido o delito. O policial entrou e tomou aquela que estava fazendo o lanche e disse: não faça isso com esse homem.
E o policial, olhando para ela, disse: você está com ele? Querendo prendê-la, e ela começou a tremer. E o funcionário da lanchonete disse: não, ela apenas está lanchando. O funcionário da lanchonete não sabia que ele era um daqueles que tinha cometido o assalto. E aquele homem foi levado. E depois que me trouxeram a notícia no final do trabalho, quando desci, a lanchonete fica no térreo, eu não sabia o que faria se estivesse no lugar da lanchonete. Porque esses homens, absolutamente jovens, mal saído da adolescência, ou ainda na adolescência, porque muitos deles têm 18, 19 anos, estão em plena adolescência, não são adultos, muito embora sejam responsáveis civis pela sua própria vida e pelos seus próprios atos devem responder, mas são adolescentes, às vezes com uma cabeça de criança, ou então trazendo uma inteligência incomum, porém destituído de qualquer ética, e se lançam na sociedade para buscar pela violência aquilo que nós lhe negamos enquanto direito. Eu fiquei me perguntando, porque quando fizemos um congresso em Belém do Pará, também um assaltante fez refém uma pessoa. A polícia cercou, porque desconfiou dele, ele correu, fez refém, entrou no carro e queriam tirá-lo. E a pessoa que estava no carro pediu para os policiais paciência. Depois de um tempo razoável, ela saiu do carro com ele e entregou aos policiais. E os policiais disseram: vamos, a senhora deve vir registrar queixa. E ela disse: eu não vou registrar queixa. E ele disse: mas se a senhora não registrar queixa, não vai haver as consequências legais desejáveis. Ela disse: eu não vou fazer queixa, porque este homem, eu conversei com ele no meu carro. Ele tem apenas 18 anos. Ele tem chances de poder tomar uma vida saudável. E eu sou uma professora, eu sou uma educadora. Eu sei que as penitenciárias não corrigem, apenas punem aqueles que são os seus detentos. E eu, ao conversar com ele, esclareci para que ele pudesse fazer uma nova escolha. E disse a ele que não faria o registro de que fiquei sob coação dele dentro do carro, dominada, ali refém. Disse, o soldado ficou perplexo com aquela atitude. E ela, sorrindo, disse: eu não farei nenhuma queixa. Eles levaram, ele usava arma, não tinha porte de arma naturalmente, fez-se a ocorrência normal na delegacia e ele ficou solto. No dia seguinte, era manchete nos jornais, e o jornal televisivo fazia uma entrevista com ela, perguntando por que ela assaltara. Liberaram o homem, não fora até a delegacia cumprir o direito civil de poder fazer a segurança da cidade. E ela disse: a segurança se faz com educação e não como punição no cárcere, porque este jovem tem a possibilidade de fazer uma outra escolha. E eu tenho confiança que aquilo que eu conversei dentro do carro pode dar um novo itinerário para a vida dele. Naturalmente, caríssimos amigos, muitos dos senhores devem estar se pensando: é porque não aconteceu nada contigo ou com um ente querido teu. E não é verdade. Há 3 semanas, um irmão meu foi baleado e só não faleceu porque o osso húmero lhe protegeu da bala que vinha na direção do tórax. O assaltante deu 3 tiros e um dos tiros, que varou o carro com película, mas sem vidro à prova de bala, alcançou o húmero e desviou para as costas do banco, e ele ficou naturalmente com o braço pendente, porque o osso húmero ficou completamente destroçado. Mas nem ele, nem eu e nenhum familiar pensa diferente de Dona Benedita Fernandes, porque todos frequentamos a periferia de Belém e sabemos que o estado de miserabilidade que existe é de tal monta que a criminalidade que vem para as ruas é bem pequena, muito embora seja assustadora e não desejável naturalmente, mas de que a movimentação socioeconômica de miséria é de tal ordem
que Belém ganhou como a primeira cidade com pior índice de habitabilidade, ganhando do Ministério da Cidade um prêmio para minimizar as consequências de não poder oferecer à população da capital do Pará condições para uma vida digna. Os espíritos foram indagados por Allan Kardec na questão 806 de O Livro dos Espíritos. A desigualdade social é obra do homem ou de Deus? Está em a lei da natureza a desigualdade social? Em outras palavras, os espíritos responderam: não é obra de Deus, é obra do homem, configurando claramente de que somos nós que criamos esse descompasso social, porque ser rico ou pobre é uma circunstância social perfeitamente factível ao processo evolutivo, mas miséria é vontade do homem, é instrumento impeditivo ao progresso, porque lesa a condição da subsistência mais mínima que um ser humano precisa ter para poder se colocar no mundo. Na miséria, não se lhe oferece socialmente os mínimos sociais, na linguagem do serviço assistencial, para que a pessoa possa se colocar no mundo. É uma condição de egoísmo ou de mau caráter. Porque o codificador ainda perguntou para os espíritos: mas não será a diferença das condições em função de que uns têm mais intelectualidade do que outros e, portanto, têm condições de terem mais do que outros? Os espíritos responderam: sim e não. Da velhacaria e do roubo, o que tu dizes? Disseram os espíritos na questão, que se segue aquela sobre as desigualdades sociais em O Livro dos Espíritos. Portanto, a violência, ela tem vários níveis. Tem esse que chama a atenção do Estado Islâmico mundialmente. Tem um outro que está oculto, que é o que se faz na Síria, no Iraque, em todo aquele Oriente Médio, num processo de gestão de profunda infelicidade, no qual os grupos étnicos radicais lutam uns contra os outros, perseguindo, e as grandes potências se manifestam para poder lançar mão dos lucros que lhes pode oferecer, como aconteceu na guerra do Iraque, quando era necessário se desovar todo instrumento bélico norte-americano, e se forjou a ideia de que era necessário invadir o Iraque porque tinham armas químicas que não foram encontradas. Na verdade, é uma outra violência que está no outro nível. A violência que se manifesta, a violência oculta e a violência dos violadores, que são esses dominados pelo egoísmo, que desenvolve a ambição, a insensibilidade, que pertence à velhacaria e o roubo, como dizem os espíritos a Allan Kardec, que manipulam as forças sociais para atender os grupos menores, em função de uma sociedade ególatra e egoísta, enquanto formatação social de um lugar, de uma cidade, de um país ou do planeta Terra. Quando vemos a Ucrânia na sua manifestação de violência, não há como poder se esconder de que Estados Unidos e Rússia, cada um bandeando-se para um lado e para o outro, de que a União Europeia, vinculada aos Estados Unidos, contra a Rússia, elas lutam por interesses pessoais. Não é pela Ucrânia, não são pelos habitantes da Ucrânia, não é pela liberdade de expressão e democrática. Cada um tem os seus interesses escusos. Quando damos-nos conta disso, nós vamos percebendo que a violência que está no centro de Belém está lá no Oriente Médio, está lá nos Balcãs, está lá nos Estados Unidos, nas grandes potências. Há uma Rússia que agencia procedimentos e à distância alcançam os seus alvos, caracterizando, portanto, que nós ainda precisamos de caminhar muito para fazer a terra ser regida pela lei de justiça, de amor,
e de caridade. No 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas foram alcançadas pelas aeronaves dos fanáticos, ali nós tínhamos emblematicamente posto a violência mundializada. Não eram apenas fanáticos, era o World Trade Center que centralizava a economia do mundo na cidade do país economicamente e belicamente mais forte do mundo, em Manhattan, na ilha mais importante do planeta. Portanto, no lugar mais civilizado, mais cosmopolita da Terra, lá estavam as torres desmoronando sobre a ação bélica das aeronaves, como se brincássemos de videogame. E ali, Bin Laden de um outro, falando em nome de Alá, e George W. Bush falando do outro, em nome de Deus, salve a América. Demonstrando claramente que o mundo não pode se movimentar do ponto de vista socioeconomicamente, de tal modo que alguns países, os ricos, o G8, se reúnam num canto da terra sob proteção policial e as centenas de países miseráveis, notadamente da África, experimentem a escassez, a carência, e o ébola ou ebola vai tomando conta, vitimando mais de 2.000 pessoas, segundo as estatísticas. É impossível que alguns detenham condição de vida em abundância, enquanto outros experimentam a fome como sendo seu principal inimigo, que se manifesta através das doenças endêmicas, epidêmicas, e vai lesando as comunidades. Diz o espírito Benedita Fernandes: enquanto coexistir o luxo e a escassez, a abundância e a ausência, enquanto existir aqueles que acumulam muito e aqueles que não têm nada, em vão lograremos experimentar viver em paz na terra. Assim, é necessário pensar que a violência, ela se estabelece segundo o verbo violar, deriva do verbo violar, e violar é quando você não respeita o direito dos demais. Faz parte da violência tanto o oprimido quanto o opressor, tanto aqueles que se manifestam como sendo a casta, os intocáveis, quanto aqueles que legitimam e criam a condição para que existam miseráveis no nosso mundo. Enquanto existir miseráveis, em vão sairemos à rua pretextando experimentar uma caminhada aeróbica para termos mais saúde. Seremos assaltados. E seremos assaltados por uma consequência natural do processo de marginalização dos nossos irmãos, que estão exatamente fazendo o cinturão das grandes cidades, o cinturão da fome, na fala de Bezerra de Menezes, e que espreme o conteúdo urbano daqueles que ali vivem, mas que não conseguem lograr diminuir o egoísmo coletivo para que todos possam ter o necessário para sobreviver. Ser pobre, mas ter dignidade, e ser rico, mas poder fazer da riqueza um bem público, ou um bem privado que se multiplique em bênçãos para inúmeras pessoas através do trabalho que a riqueza gere, através da pesquisa que a riqueza gere, porque não é pecado ser rico, nem ser pobre. O problema é se eu sou um bilionário egoísta ou se eu sou um pobre orgulhoso, mas é sempre problema a miserabilidade, tanto socioeconômica quanto a miserabilidade dos ricos que vivem a miserabilidade ética, que não olham além da sua janela e que saem de avião, de helicóptero, porque se forem pelas ruas correm o risco de serem sequestrados, ainda que estejam nos seus carros blindados. Pasmem, em Belém do Pará, nesses dias, há prédios sendo construídos, aonde você escolhe se você quer a porta blindada do prédio ou não, do seu apartamento. Se quiserem morar lá, eu estou convidando, eu sou quase um corretor nesse momento.
E eu me assustei com a fala de uma pessoa que me trazia essa informação, enquanto corretor, e ela disse-me acerca de um prédio, que 5 assaltantes entraram, invadiram o prédio, e quando foram entrar para a sala de estar, ela estava vedada por uma porta blindada, à prova de bala. Os assaltantes não conseguiram entrar para a sala dos quartos, os lugares íntimos, porque havia blindagem. E de que agora apenas eles estavam blindando a porta da entrada do apartamento. Não há como nos blindarmos, porque saímos às ruas. Até o helicóptero pode ser alvejado. E hoje em dia, se os países ricos já não conseguem mais reunir em silêncio, porque o mundo dos ricos, dos países ricos, se voltam contra aqueles que representam as grandes corporações, que muitas vezes esgotam a vitalidade dos trabalhadores da Índia, dos trabalhadores da África, dos trabalhadores da América do Sul, através das empresas que lançam seus tentáculos. Esses cidadãos que pertencem a esses G8 não aceitam aquele que são os seus governantes estarem articulando como é que se vai gerir a riqueza de alguns através de governantes que representam esses grupos, mas que não são governantes do seu país e muito menos cooperadores dos países dos outros. Mas essa realidade, ela não está lá só. Apenas estamos citando en passant, para dizer que essa é a nossa condição planetária em transformação e de que esse processo que se dá lá, do Estado Islâmico, estabelecendo hoje esse movimento absolutamente bárbaro, criado como uma excrescência entre Síria e Iraque, que vive em si mesmos, ditadores, manifestações belicosas, com os dedos das grandes potências lá, de que esse Estado Islâmico que recebe jovens europeus, cujos países em que vivem têm condição de vida número 1 em bem-estar, mas que vão para lá porque experimentam de uma certa forma o preconceito, porque têm uma nacionalidade, no entanto, não são reconhecidos como um legítimo alemão, um legítimo belga, porque veio de um outro país, é filho de uma pessoa que veio de um outro país. O sentimento de exclusão, ao lado de outros sentimentos de desamor, que não de miséria, levam esses jovens a serem cooptados por mentes ardilosas, fanáticas, que lançam mão desses jovens para compor o exército da loucura. Mas em nós há um Estado Islâmico. Não é só no Oriente Médio que há um Estado Islâmico. Dentro de mim, dentro de você, nós temos uma Jerusalém conturbada, cujos bairros se dividem entre palestinos, judeus. Nós temos dentro de nós mesmos uma área fanática que é capaz de cometer um crime, de tomar uma atitude impensada, como vi certa feita uma pessoa que eu acompanhava com atendimento homeopático. E eu disse para ela, suponhamos que se chamasse Sheila, eu disse: Sheila, e se uma criança de rua te bater a bolsa? Ela disse: se um menino de rua me bater a bolsa, eu vou buscar esse pivete no inferno. Eu sei que as mulheres gostam de bolsa, mas ir no inferno buscar a bolsa das mãos do pivete, essa bolsa precisava estar muito recheada de brincos, de colares, de pulseiras. E eu olhei para ela, ela é uma pessoa mais ou menos pacífica, e fiquei estranhando aquele comportamento. Dias depois eu atendi a sua tia, e porque quisesse aferir um medicamento que eu gostaria de passar para ela, eu perguntei: a senhora tem medo de ladrão? E fiz a mesma proposição, depois da resposta dela, acerca das crianças. Ela disse: se uma criança me roubar, eu acho que eu vou ficar paralisada, eu acho que eu não vou reagir. Meus irmãos, parecia que era uma profecia, porque a tia e a sobrinha, a Sheila e a Joana, foram assaltadas quando saíam de casa a um quarteirão. O garoto veio, bateu a bolsa da Sheila. A Sheila, que disse que ia sair correndo atrás dele, ficou petrificada.
E a tia que disse que ia ficar petrificada saiu correndo com a bolsa dela, dando no garoto para ele devolver a bolsa. O garoto correu, subiu numa monareta, numa bicicleta motorizada, alguém que já esperava, e eles partiram. Aquela que disse que ia ficar petrificada chamou um táxi e disse: siga-os. O táxi saiu atrás da moto, entra por aqui, entra por ali, até que a moto entrou por um lugar e o táxi se perdeu dela. Quase que o motorista de táxi apanha dela. O senhor está sendo conivente com esses gatunos. Voltou para casa. Enquanto isso, enquanto ela procurava os gatunos, a Sheila, aquela que disse que ia nos infernos buscar a bolsa, teve que ser levada para casa assim, porque não conseguia nem andar, a um quarteirão de casa, pelos vizinhos que levaram ela de volta para casa. Quando a tia chegou em casa, pegou o telefone e telefonou para um familiar, que é delegado, e disse: roubaram a Sheilinha. Eu quero que você encontre esses miseráveis que roubaram a Sheilinha, levaram a bolsa da Sheilinha. No outro dia, nada melhor do que uma noite de sono entre 2 dias. Ela acordou, o familiar telefonou e disse assim, o delegado: fizemos a operação Pente Fino na cidade. Você quer dar uma olhada aqui no pátio da central policial? Ela disse: vou. Olha que mulher, aquela que ia ficar parada, levantou, se vestiu e foi para o pátio. Olhou, reconheceu um e disse: agora eu quero que você dê uma surra nele. Olha que mulher pacífica. Não preciso dizer que eu já estava com medo dela, querendo me meter embaixo da minha mesa, porque aquela mulher era Jesus Cristo, tão pacífica que ela era, reencarnada provavelmente. Eu ousei dizer assim: se você vê um desses homens na rua, aí eu ainda grito: ladrão! Como nós somos. Nós temos um Estado Islâmico dentro de nós mesmos. Nós não temos apenas o Tibete vivendo a opressão chinesa dos monges tibetanos. Nós não temos apenas aquele que se contrapõe, nós temos estados que nós desconhecemos. Quanto de nós, quando vitimados por alguém que é um ente querido nosso, que nos passa a perna, a gente passa a odiá-lo. Porque o meu filho, porque foi o meu esposo que depois que se separou de mim, ao invés de meu bem é meus bens, ele levou meus bens. E eu oro todos os dias para que Deus faça justiça. É ódio. Como eu não quero dizer que eu quero fazer a vingança, como espírita que sou, eu jogo na mão do divino, ainda chego à ousadia de dizer: eu não vou sujar as minhas mãos. Eu deixo com Deus, porque Deus haverá de puni-lo. Eu estou querendo dizer, eu estou querendo punir, eu jogo para Deus porque é mais elegante. E se aquele familiar sofre algum revés, a gente sorri e diz: que beleza, a justiça divina é o máximo. Tarda, mas não falha. E já foi nessa encarnação, não deixa nada para outra, que bom. Na verdade você se sente vingado porque o outro tropeçou. Não foi nada de Deus. Às vezes não tem nada a ver com o que ele fez com você, mas o Estado Islâmico, o seu fundamentalismo, a sua área violenta de ódio não consegue estabelecer uma relação pacífica, branda, e você se surpreende tendo um comportamento igual àqueles que você critica quando você vê nos jornais, na televisão ou na internet. Você promovendo chacinas internas. Porque quando nós odiamos alguém, nós temos um outro dentro da gente nos sitiando. Esse outro, ele é capaz de seguir porta afora, vida afora. Como eu tive a oportunidade de conversar sexta-feira com uma entidade. Eu estava fazendo um atendimento psicoterapêutico. A pessoa estava dizendo que estava desconfortável, espírita. Ele disse: Alberto, eu não sei o que está acontecendo comigo. Até procurei uma ajuda de acréscimo, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu estou sentindo um torpor. Às vezes eu acho que vou desfalecer, um cansaço. Frequentando as reuniões mediúnicas, médium regular que é, eu não estou conseguindo mais produzir.
as comunicações não são mais como eram, às vezes eu passo uma reunião sem comunicar, sinto uma sonolência, às vezes no trabalho, e quando ele começou a falar disso, eu comecei a dar algumas orientações para ele do ponto de vista espiritual acerca do que ele estava me falando. E ele foi ficando com os olhos embaraçados. Eu disse assim: você está se sentindo mal? Ele disse: estou. Eu disse assim: respire. Aí ele sorriu e a entidade o tomou e começou a gargalhar. E disse-me: é curioso ele dizer que está se sentindo mal. Eu achei muita graça, porque agora ele fica se perguntando: eu acho que eu não estou fazendo muito evangelho, eu acho que eu estou fazendo pouco evangelho, eu acho que tenho que tomar mais passe, eu acho que eu tenho que tomar mais... E começou a mangar dele, no transe psicofônico. E eu continuei acompanhando, e a entidade dizia assim, depois que passou o início da comunicação, onde ela ironicamente se expressava sobre a queixa dele, ele começou a dizer: eu estou atrás desse traste desde que ele nasceu. Eu acompanho esse miserável, esse imprestável, olha só. E ele foi colocando para fora todo o ódio que ele tinha da pessoa. E ele disse assim: e tu, vai sobrar para ti. Porque todas as vezes que ele está passando mal, ele começa a pensar em ti. Aí eu disse logo: eu não tenho nada a ver com isso, meu irmão. Então eu quero te dizer que tu tem que sair logo desse caminho, porque nós estávamos para dar o bote. Ele estava para cair e recebeu ajuda. Tão detestável que ele é. Ele tem uns maricas que ajudam ele, que eram os espíritos amigos. Mas esses, de tanta fidelidade que tem ajudando ele, que eu acho que eles são amigos mesmo. Mas eles não sabem a história dele. Não sabe o que ele fez, porque se soubesse teriam medo dele. E depois de fazer toda essa fala mais demorada, quando eu tive a oportunidade de falar, eu disse: pois é, este traste, quando eu disse este traste, ele disse: ainda bem que tu concordas comigo. Esse traste que tu persegues desde que ele nasceu, ele funciona como alguém que te domina. E ele é tão desprezível, e tu coloca a tua vida nele. Porque tu nem podes te afastar dele, porque tu tem que tomar conta dele, não é? Ele disse: naturalmente, ele é um miserável, ele vai ter que pagar. Eu digo: pois é. Tu te armas, e eu não sei se tu és o cobrador, o carcereiro, ou se tu és o criminoso, porque é tu que está preso. Ele disse: mas como assim? Eu digo: não, veja, tu não pode te afastar dele, tu está preso nele. Todo o teu tempo tu gasta nele, não é verdade? Eu gasto nele. Desde a infância, né? Ele tem mais de 40 anos, são 40 anos que tu está grudado nele. Aí tu coloca toda a tua energia, toda a tua vida e todo o teu tempo num ser que é desprezível, que não vale nada. Aí ele disse: mas não é mesmo? Eu digo: é. E aqueles que tu amas, que tu poderia dar uma compartilhada, trocar um pouco de experiência amorosa, oferecer um pouco da tua vida, usufruir um pouco do teu tempo e da tua vida, tu não fazes. Ele disse: mas é. E eu continuei: na medida que tu fazes isso, tanto tempo, olha, dá até uma canseira, não dá? Ele disse: é. Porque o cansaço não era do médium, era do espírito obsessor. E tu sabes que eu estou sentindo? Eu sinto uma angústia. É desse traste que eu sinto uma angústia. Eu digo: pois é desse traste. Tu está te gastando, sentindo mal, com angústia. Estás cansado? E é. Então eu virei para ele e eu disse: por que tu não experimentas fazer diferente por uma semana? Ele disse: como assim? Eu digo: uma semana, tu deixa esse traste para lá e vai compartilhar com aqueles que tu amas. A tua vida com que tu ama, porque faz 40 anos que tu só olhas para ele, parece até que tua esposa se tracha. Ei, rapaz, vira esse negócio para lá. Eu digo: é. Aí ele pegou e disse: uma semana é muito tempo. Eu digo: um dia. Aí ele ficou assim: um dia sim, mas eu vou deixar a gente vigiando ele. Eu digo: pois é, deixa uma multidão vigiando ele, que se traste desprezível. Agora, um dia oferece a oportunidade
para que tu possas compartilhar o teu tempo e a tua vida com uma outra pessoa, com outras pessoas e pessoas que te amam. Ele disse, é. Aí ele apontou assim, disse assim, engraçado aquele ali, né? Ele tem uma roupa diferente, né? Começou a falar de um espírito. E é uma roupa brilhosa. Eu disse, pois é esse da roupa brilhosa que veio te buscar para tu passares um dia. Aí ele disse, mas só um dia? Eu digo, só um dia, depois tu decide se tu volta ou não. Tá bom, eu vou. Aí ele disse assim, ele está mandando eu deitar aqui nessa maca, que eu vou dormir. Eu digo, então deita, é só um dia. E ele cedeu. E pode ser por um dia, por uns dias, ou pode ser para sempre. Porque os bons espíritos, vendo aquele trabalhador espírita, dedicando-se na pacificação e na mansuetude, há mais de 40 anos com esse espírito no seu pé, estava na hora de poder atendê-lo. E permitia que o espírito se aproximasse dele. A angústia que ele sentia era do espírito, o desgaste energético era do espírito, que ele, com a sua mediunidade muito sensível, captava. Não era que ele estivesse claudicando, estivesse mal espiritualmente, tivesse aberto uma porteira para a interferência, não. Ele estava em condições agora de poder ajudar esse companheiro que ele lesou no passado. E esse companheiro que foi lesado estava em condições de ser atendido, estava na hora. E durante o atendimento psicoterapêutico, o transe se fez espontâneo, porque só entra espíritos no espaço de trabalho que você trabalha, que os espíritos amigos permitem. Se o lugar onde tu trabalhas é santificado com a oração e com o bom comportamento. Os espíritos permitiram que ele entrasse, porque talvez ali pudéssemos ajudá-lo nesse diálogo amigo, chamando-o à razão, para que ele pudesse tratar o seu estado islâmico do ódio, querendo uma vingança burra. Quantos de nós nos comportamos assim com alguém que nos traiu o amor na conjugalidade, no namoro, com um pai, uma mãe, que preteriu-nos em relação ao nosso irmão, com relação a um filho que se manifestou com a ingratidão, rompendo a ética familiar e nos lesando gravemente na ruptura dos laços mais respeitáveis, paternais e maternais. Quantos de nós somos dominados por esse inimigo interno que fica dentro de nós, nos sitiando, como se fosse, na verdade, um carcereiro que não nos deixa em paz. Nós não podemos encontrar a pessoa, por exemplo, de quem a gente odeia no shopping, porque se a gente encontra, a gente não é capaz de encará-la, porque se encarar vai dar na cara dela. Então a gente bufa, muda o caminho, a gente não tem a liberdade de ir e vir. Mas não é por causa do outro que nos lesou, o sócio, o vizinho, o companheiro de casa espírita. É por conta do ódio que está dentro da gente, nós não conseguimos superá-lo, nós não conseguimos o perdão. Nós oramos por todo mundo, mas não oramos por ele. E se oramos por ele, é pedindo justiça. É natural, então, que compreendamos que esse movimento de combate à violência, para sermos brandos e pacíficos, não é um movimento que vai começar lá na derrota do Estado Islâmico, porque aquilo lá é o reflexo do que se passa no aqui, de que a violência em Belém do Pará é como a violência da faixa de Gaza, e a violência da faixa de Gaza é a violência que está dentro de mim, que eu ainda não consegui fazer com que dois irmãos, árabes e judeus, possam conviver juntos em regime de respeitabilidade. Um mês antes do avião destruir as Torres Gêmeas, um homem fanático entrou numa pizzaria de Jerusalém e explodiu os explosivos atados ao próprio corpo e matou 16 pessoas, ferindo outras tantas. O mundo acordava no dia seguinte com esse noticiário internacional chocado. Pensava-se que se tinha atingido
o auge do terror, porque matou 16 pessoas de uma vez só, além dos outros que lhe feriram, numa pizzaria abarrotada no centro de Jerusalém, além dos milhões de pessoas que tomaram ciência desse fato, pela televisão, pela veículos de comunicação de massa. No Brasil, em São Paulo, 100 pessoas se reuniam, árabes e judeus. E o repórter, depois de fazer a menção a esse atentado, numa matéria de rara beleza, foi ao encontro desse grupo e fez uma entrevista com o representante dos árabes. E o representante dos árabes disse assim: nós nos reunimos há mais de um ano em São Paulo, porque nós árabes, com os judeus, nós chegamos à conclusão de que nós somos irmãos siameses. Ou nós vivemos juntos, ou nós morremos juntos. E nós aqui em São Paulo, nosso grupo, decidiu vivermos juntos. O repórter foi para o representante da comunidade judaica e ele disse: na verdade, nós escolhemos não só vivermos juntos, nós escolhemos nos amarmos juntos. Era uma lição impecável de fraternidade universal. Já árabes e judeus coexistem dentro de nós mesmos. Você tem áreas que são absolutamente saudáveis e áreas que são fanáticas. Você tem áreas que se contrapõem, como áreas e judeus que pensam diferente, litigam. A emoção pensa de um jeito, a razão pensa de outro, e você não sabe se entrega para uma aventura afetiva, que a razão diz não, é a emoção que quer te empurrar. Você está como árabe e judeu, discordando dentro de si, ou agindo como se fosse um fanático do Estado Islâmico. Você vai e detona o ente querido para ficar com o patrimônio. Apressa a morte de um pai, de uma mãe, através da eutanásia. Ou, como se fosse no Estado Islâmico, você esquece todos os princípios do direito e destrói uma vida que começou a se formar dentro de você através do abortamento provocado. Porque você não planejou. Foi para uma balada, encheu a cara, transou sem proteção e engravidou. Foi para os dias de carnaval, pulou e agora, 9 meses depois, vai cair com uma criança no colo. Mas como você não quer, você assume uma postura fanática e deleta a criança mediante uma postura ultrajante ao direito constituído de alguém que está em curso na reencarnação, tomando a pílula do dia seguinte propositadamente, porque você sabe que transou num dia em que você estava vulnerável, estava ovulando. Quantos de nós, caríssimos amigos, temos essas encrencas dentro de nós mesmos e trazemos-las porque nós somos seres ainda em evolução. E quanto mais nós investimos fora acusando alguém, mais dentro da gente está a encrenca, não ainda resolvida. Porque o argueiro que eu quero tirar do olho do outro, com tanta incisividade, revela que eu tenho uma trave no meu. E por isso o argueiro do outro me incomoda. Porque se você é uma pessoa ditadora, você não suporta ditador. Se você é uma pessoa maledicente, você não gosta das pessoas que falam mal dos outros. Se você é uma pessoa muito vaidosa, quando você vê uma pessoa ultra vaidosa, bem postada, você fica: olha como fulano é vaidoso, desgraçado, vai desencarnar e nem sabe que esse corpo não vai ficar assim. É porque você é vaidoso, vaidosa, e você se incomoda porque alguém, vaidosamente, está melhor do que você, e se apresenta do seu lado. Aquilo que você acusa é o que você traz dentro da sua alma. O inimigo não está fora. E a violência que se mostra para fora é a violência negada dentro de si mesmo. Porque enquanto eu ajo, movido por essas áreas dentro de mim que não estão integradas, como árabes e judeus, que não estão civilizadas como Estado Islâmico, você continuará sofrendo,
culpando os obsessores, culpando somente o governo, a mãe, o pai, o marido, o pobre coitado do marido, não dá conta nem dele. Você, eu sou assim, feliz por causa do meu marido, porque se eu tivesse casado com aquele, nem sabe o quanto sofre aquela mulher do lado daquele, que você acha que eles têm um casamento maravilhoso. Ah, se eu tivesse uma mulher que fosse minha parceira, minha companheira, aí ia ser tudo de bom. No movimento espírita eu ia dobrar, Chico Xavier que se cuidasse, porque eu ia atrás dele. E culpa a mulher, pobre coitada, que às vezes é o arrimo espiritual dele, e ele nem se dá conta disso. Eu via isso em casa, com meu pai e minha mãe. Meu pai era destemperado, tinha uma doença mental, e a minha mãe era o porto seguro. E num dia, ele deitado no sofá, olhando para o teto, disse assim: sabe, Ni, a minha mãe chama-se Eunice, carinhosamente ele chamava de Ni. Sabe, Ni, eu estive pensando bem, na próxima encarnação, eu vou aceitar vir ter o esposo de novo, como se estivesse fazendo o maior favor para ela. Aí ela riu e todos nós, os filhos que estávamos presentes na ocorrência, rimos também. E ele ficou: por que vocês estão rindo? Ele não se dava conta de que a mamãe que ele tanto criticava era não só a sua bengala, era a cadeira de roda, era tudo para ele. Ele não conseguia entrever, dada a sua limitação espiritual. Nós olhamos para fora e somos violentos com o outro, esquecendo que essa violência resulta do desamor, como propõe o espírito Benedita Fernandes, que nós guardamos no interior da alma. E esse desamor gera-nos uma insensibilidade, uma ignorância e uma avareza e uma agressividade com a qual nós urdidamente, no uso intelectual, manipulamos as coisas a nosso favor, em casa, na instituição espírita, no trabalho. E os outros, que são como nós somos, apenas com menos recursos, respondem com uma agressividade manifesta. Aí a gente diz assim: olha, fulano é tão desequilibrado, é obsediado, ele grita, ele quer bater, ele quer... A violência é a mesma, sendo que ele tem menos recursos e manifesta a violência, e você tem mais recursos, esconde a violência. Pacificação e brandura é o que precisamos refletir nesses dias de hoje, para determos a violência interna que se manifesta externamente. Para concluir esse primeiro momento, lembro-me de Francisco de Assis. Conta-se que Francisco de Assis fora chamado para resolver um problema, porque Assis vivia as expressões da agressividade de um lobo devorador que ameaçava a cidade e uivava. E os residentes de Assis, na Itália, se recolhiam bem cedo porque o lobo saía à noite para procurar uma vítima. Assis, então, Francisco, foi chamado a fazer um contacto com o lobo, dada a sua suavidade. E ele então disse para a população que não se incomodasse, que ele ia ao encontro do lobo, e ao se aproximar à noite, toda a cidade sitiada, no estado de aprisionamento, com medo da agressividade do lobo, ele foi, encontrou o lobo e disse: lobo, eu sei que você tem fome. Você não é mau, você apenas quer descedentar a sua fome, saciar a sua fome. Então, eu quero montar um acordo com você. Eu trago comida todos os dias, você come, e você não se aproxima da cidade e não uiva, ameaçando com medo destruidor aos habitantes de Assis. O lobo aceitou o contrato, e desde aquele dia Francisco saía para os arredores de Assis levando a carne para que o lobo comesse, e o lobo, em comendo a carne, não precisava mais ameaçar nenhum habitante de Assis. É assim dentro de nós. Nós temos um Assis, um Francisco, e temos um lobo na nossa cidade interior de Assis. O Francisco e o lobo precisam encontrar-se
para que o lobo, em sendo atendido, possa ir cedendo toda a sua agressividade. Nós não vamos resolver a agressividade com violência, vamos resolver a agressividade com brandura e pacificação. Em vão queremos dominar uma criança agressiva, sentando-lhe a peia, um assaltante, punindo-lhe com uma condição subhumana numa penitenciária. Em vão nós vamos querer resolver o problema da agressividade no trânsito, saindo do nosso carro e quebrando o carro do outro, porque ele errou. Em vão nós lograremos resolver o problema da agressividade de um ente querido, nos vingando dele. É necessário fazer o encontro do Francisco, que representa o Cristo interno, indo ao encontro daquela parte nossa que não amadureceu, traumatizada, imatura, imperfeita, para que esse Francisco possa ir docilizando aquela área, a fim de que a nossa violência interna ceda, e aos poucos a cidade volte, a nossa cidade interior volte a funcionar harmonicamente. Quando o garoto perguntou para o avô: vovô, como é esse negócio da briga que a gente faz com a nossa raiva e com a nossa culpa? Como é que é isso? Como é que a gente resolve isso? O avô disse: meu filho, isso são gladiadores internos. Tem o gladiador da paz, da brandura, da mansuetude, e tem o gladiador da mágoa, da culpa. Eles brigam dentro da gente. E o neto perguntou: vô, e quem é que ganha? Logo pensando nos games da vida, quem é que ganha? E o vô sorriu e disse: aquele que você alimenta. Se nós alimentamos a paz, alimentamos o Francisco para que ele vá na periferia de nós mesmos, nós vamos aos poucos domesticando o lobo selvagem que nós trazemos. Se nós alimentamos a brandura, o perdão na nossa alma, aos poucos nós vamos dominando o lobo devorador do ódio que quer se vingar, ou do lobo devorador da culpa que quer nos punir, e vamos resolvendo o problema da violência interna, entrando no estado de paz. E se você sente paz, você terá a certeza de que no mundo, pelo menos num lugar, a paz existe, dentro de você. Por isso, não é sem razão que o Espiritismo nos chama para essa grande investida de combate à violência, através da mansuetude de um homem que foi capaz de morrer embainhando uma espada na terra e fincando-a, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Num ato de supremo amor, Jesus, lidando com a suprema ingratidão da humanidade que o matava, é capaz de fazer essa oração sublime: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.